Sabe, existe uma lenda que é sussurrada há séculos. A história de um reino secreto, escondido bem no coração do nosso planeta. Uma civilização super avançada, guardiã de uma sabedoria que a gente nem imagina. Essa é a saga de Agartha. Um mito que, olha, simplesmente se recusa a morrer. E não vai pensando que isso é só papo de livro velho e empoeirado. O fascínio tá mais vivo do que nunca. Fóruns na internet pegam fogo com gente disposta a largar tudo para ir atrás dessa verdade. A simples ideia de provar que esse mundo interior existe, nossa, seria algo explosivo. E é exatamente essa a pergunta que nos guia hoje. A gente está buscando não só um lugar, mas as histórias, as testemunhas e as forças poderosas que ou tentaram encontrar esse lugar, ou, talvez com mais força ainda, tentaram manter tudo isso em segredo. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. A nossa história começa não no mapa antigo, mas na era digital, com um eco bem moderno de uma conspiração que é, nossa, muito antiga. Tenta imaginar a cena. É madrugada. A gente está na cabine escura de um caminhão. O rosto de um homem, iluminado só pela tela do celular, está contando uma história que parece impossível, sobre uma rede de túneis secretos. Ele descreve a entrada, lá no Texas, e uma viagem por debaixo da terra até New Hampshire. E bem no clímax da história, o áudio corta. A imagem continua, mas a voz dele some. A live não cai, não. Ela fica muda. Para milhares de pessoas que estavam assistindo, a mensagem foi clara e arrepiante. Existem segredos que não devem ser contados. E essa ideia de segredos no subterrâneo não é uma coisa aleatória, não. Quem acredita nisso já mapeou os supostos portais pelo mundo todo. Como a gente vê aqui, dos picos gelados do Himalaia que dizem ser vigiados por monges silenciosos, até as profundezas da nossa Antártida, uma verdadeira fortaleza de gelo e sigilo militar. Cada um desses lugares é como uma peça num quebra-cabeça global, sugerindo que tem uma verdade oculta bem debaixo dos nossos pés. Agora, a gente vai para os relatos de campo, para as expedições que tiveram a coragem de procurar esses portais. É aqui que a aventura começa a ficar perigosa e a história, bem, sombria. Um dos relatos mais famosos vem de um herói americano, o Almirante Byrd. O suposto diário secreto dele descreve uma cena de tirar o fôlego. Se imagine no cockpit com ele, voando sobre aquele deserto branco e infinito do polo. De repente, o gelo acaba e dá lugar a vales verdes, rios e até criaturas que parecem pré-históricas. Sendo verdade ou não, o nome dele deu um peso inacreditável para essa lenda. Mas a busca por esse mundo não era nenhum conto de fadas. O explorador russo Nicholas Roerich, lá nos anos 20, pintou um quadro de puro terror. Os diários dele descrevem um território completamente hostil. E essa citação, isso não é sobre um acidente, é sobre um assassinato brutal, ritualístico. Um aviso bem claro para quem se atreve a ir onde não é bem-vindo. É importante entender que as expedições do Horwich não eram turismo de aventura. Imagina aquela caravana, minúscula, atravessando a imensidão desolada de desertos e montanhas traiçoeiras. O perigo não vinha só da natureza, vinha de uma força que não se via, uma presença que parecia estar caçando eles, tentando ativamente parar a expedição a cada passo. E a natureza desses relatos era uma coisa profundamente bizarra. Não eram só dificuldades físicas, era o inexplicável. Um cheiro de incenso sagrado a centenas de quilômetros de qualquer templo. Uma esfera de luz azul, fantasmagórica, flutuando numa casa abandonada. E a morte silenciosa daqueles que ousavam compartilhar os segredos locais. Era um terror psicológico quase paranormal. Com esses relatos arrepiantes na cabeça, a gente precisa perguntar, o que eles estavam procurando exatamente? Os nomes Shambhala e Agartha são usados muitas vezes como se fossem a mesma coisa, mas as origens deles são de mundos completamente diferentes. Bom, este slide aqui simplifica tudo. Shambhala é um conceito espiritual antigo do budismo. É uma jornada da alma, um estado de consciência. Já Agartha nasceu na ficção ocultista francesa do século XIX, um reino físico, secreto, cheio de tecnologia perdida. Um é sobre iluminação, o outro é sobre poder. Com o passar das décadas, a ficção, a teosofia e os relatos de exploradores começaram a misturar essas duas ideias. É como um roteiro que foi reescrito várias vezes, sabe? O reino espiritual de Shambhala e a cidade subterrânea de Agartha viraram uma coisa só na imaginação do Ocidente, criando esse mito complexo que acabou alimentando uma caçada global. E essa mistura toda de ideias não ficou só nos livros, não.
ela deu início a uma corrida secreta geopolítica para encontrar e, claro, controlar o poder desse reino oculto. Aqui a gente vê como as potências mundiais levaram esses mitos muito a sério. A Alemanha nazista, por meio de sociedades secretas como a Thule, buscava poder para sua super-raça. A União Soviética montou operações de inteligência para dominar a sabedoria oculta de Shambhala. Até o Império Japonês usou a lenda como arma de propaganda. Não era mais só um mito, virou um objetivo estratégico. O caso soviético é fascinante. Gleb Boki, o chefe da criptografia bolchevique, comandava um laboratório secreto onde o comunismo mais radical se encontrava com o misticismo antigo. Eles estudavam de tudo, de xamanismo siberiano aos textos do Kalachakra, porque acreditavam que essa sabedoria antiga podia dar a eles uma vantagem na nova ordem mundial. Do outro lado, as teorias ocultistas do pós-guerra pintam um quadro bem sombrio. A lenda diz que os emissários nazistas procuraram os mestres de Shambhala e foram rejeitados. E aí, em desespero, eles teriam se voltado para Agartha, fazendo uma suposta aliança com as forças mais escuras do mundo subterrâneo, numa busca profana por poder. E toda essa teia complexa de espiritualidade, ficção e conspiração, no fim das contas, virou parte permanente da nossa cultura moderna. O DNA desse mito está em todo lugar. Da busca pela Pedra Sintamani em Uncharted 2, até a cidade mística de Kunlun, da Marvel, que dá os poderes para o Punho de Ferro, a ideia de uma civilização perdida, guardiã de um poder antigo, é um motor para histórias que é simplesmente irresistível e que a gente continua usando sem parar. O que fica claro é que Shambhala não é uma única ideia. Ela existe em múltiplas dimensões, como um pilar da fé budista, como um objetivo para exploradores e ocultistas e como uma fonte que parece não ter fim de inspiração para a nossa cultura. E tudo isso nos deixa com a pergunta final. Depois de todas as expedições, os mapas e os mitos, será que a busca é por um ponto no globo ou por um estado de ser? Talvez o verdadeiro reino escondido não esteja sob os nossos pés, mas dentro de nós. A jornada, e não o destino, pode ser o verdadeiro tesouro.